Cisto de ovário, um tema polêmico e muito frequente entre as mulheres. E a primeira pergunta que vem na mente é: doutor, preciso fazer cirurgia? Nesse vídeo vamos tirar suas dúvidas sobre esse assunto, inclusive irei lhe explicar quando você deve se preocupar em relação à questão do cisto de ovário. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista, obstetra e pós-graduado em Medicina Preventiva com foco em longevidade. Esse canal é para você que deseja ser bem informada nos assuntos da saúde feminina e também sobre a sexualidade. E aí, doutor, cisto de ovário é câncer? O cisto de ovário é uma alteração benigna que pode aparecer em mulheres jovens e idosas e que não tem relação com câncer, na imensa maioria das vezes e dos casos que a gente investiga. O cisto ovariano é uma lesão que, quando pequena, não costuma provocar nem sintomas e pode desaparecer espontaneamente só com o tempo mesmo, sem necessidade de tratamento nenhum. O cisto é uma lesão que pode surgir em várias partes do nosso organismo. É só você ficar atento a isso. Ele é basicamente uma bolha, como a gente pode observar aqui, apenas uma bolha envolta por uma fina membrana que contém algumas substâncias líquidas ou às vezes semilíquidas em seu interior. Cistos também podem aparecer nos rins, na pele, no fígado, no pâncreas, nas mamas, no cérebro, nas cordas vocais e em dezenas de outras partes do nosso corpo. O cisto, por natureza, é uma lesão benigna, ele é apenas um acúmulo de líquido em determinado tecido do nosso corpo. Porém, em alguns casos, tumores malignos podem ter aspecto semelhante ao de um cisto. Fique atento a isso. Por isso, uma avaliação cuidadosa da lesão é sempre importante. Daí a importância de você ter o seu médico que te assiste sempre. O cisto de ovário, logo, é uma bolsa, é um saco de líquido que em seu interior e se forma no próprio ovário ou ao redor do ovário. Apenas uma bolsa de líquido. Existem vários tipos de cisto no ovário. Essa investigação que é o papel do ginecologista. Os mais comuns são os chamados cistos funcionais, que se formam durante o processo da ovulação. O ovário, para ovular, ele amadurece os folículos que assumem um aspecto de cisto e que se rompe quando a mulher ovula. Tem também o cisto folicular, que a cada ciclo menstrual, as variações hormonais estimulam o crescimento de um folículo ovariano, que é um pequeno cisto, que contém o óvulo em seu interior e que, por volta da metade do ciclo, ali que a gente chama de período fértil, ocorre a eclosão, a liberação desse óvulo que está contido dentro desse folículo e o folículo se rompe, liberando assim o óvulo, e é exatamente esse o momento em que ocorre a gravidez, a fecundação. Esse processo chama-se ovulação, tá? E acontece exatamente no período fértil. Caso o folículo não consiga ser rompido por algum fator hormonal, ele continua a acumular líquido em seu interior e cresce, formando aí sim um cisto que precisa ser observado. Todo folículo não rompido que atinge pelo menos 2,5 centímetros de diâmetro é chamado de cisto folicular. O cisto folicular é o cisto ovariano, mais comum de todos, que ocorre principalmente em mulheres jovens. Então, ficar atenta para você não simplesmente ir para um cirurgião e retirar seu ovário por causa de um cisto sem avaliar melhor. Esse tipo de cisto, ele costuma desaparecer espontaneamente em algumas semanas, né? A gente tem aqui no consultório relato de casos de meninas que perderam os ovários, porque no momento em que esses cistos se formaram, elas procuraram assistência médica, foram atendidas por cirurgiões que não tiveram a tranquilidade de conduzir o caso dessa maneira, como nós mencionamos, e com isso elas vieram a perder os ovários por cistos que eram considerados cistos funcionais. Recentemente tivemos um caso aqui de uma menina que perdeu os 2 ovários, 32 anos, e ela perdeu os 2 ovários, o que realmente foi algo assim muito triste e que a gente conduz hoje esse caso com muita tristeza. Existe também o cisto de corpo lúteo, que é quando, no momento da ovulação, o folículo ovariano rompe-se e libera o óvulo, e aí ele passa a se chamar corpo lúteo. O papel do corpo lúteo
é muito importante no processo reprodutivo. Ele passa a produzir estrogênio e progesterona de forma a preparar o útero e o organismo da mulher para receber o ovo após a fecundação e iniciar o processo da gravidez. Caso o óvulo liberado não seja fecundado, o corpo lúteo involui, ele regride e desaparece em poucos dias. Mas às vezes acontece de ficar nesse corpo lúteo, ficar sangue, e aí nós temos o que nós chamamos de corpo lúteo hemorrágico. O cisto de corpo lúteo ele surge quando logo após o seu rompimento para a liberação do óvulo, ele volta a se fechar, passando a acumular líquido em seu interior. E às vezes esse líquido é o próprio sangue, né? Que ali das bordas do local onde rompe acumula sangue. O cisto de corpo lúteo costuma ter aproximadamente 3 centímetros de diâmetro e também desaparece espontaneamente após algumas semanas. Alguns medicamentos que são usados no tratamento da infertilidade, como o citrato de clomifeno, né, com o nome de Clomid, Indux, eles aumentam o risco de formação de um cisto de corpo lúteo, mas quando é receitado pelo seu médico, ele certamente vai te explicar o que pode acontecer e aí você naturalmente vai ficar atenta a essa questão. É bom lembrar que mulheres após a menopausa não ovulam, por isso não é para ter de forma alguma cisto ovariano do tipo funcional, cisto folicular. Tá certo? Se aparecer cisto em mulheres menopausadas, tem que se prestar atenção nisso. Da mesma forma, mulheres jovens que tomam um anticoncepcional hormonal também não ovulam. Então, não é esperado que a gente encontre nessas mulheres cistos. Se aparecer, a gente tem que investigar o motivo desses cistos, que pode ser cistos de persistência ou por causa do erro do uso do anticoncepcional. O mesmo raciocínio vale para o cisto de corpo lúteo, né, nas mulheres menopausadas e que usam anticoncepcional. Mulheres com endometriose, elas podem desenvolver cisto nos ovários, que recebe o nome de endometrioma, ou cisto de chocolate, devido ao seu conteúdo escuro e de aspecto sanguinolento. Os endometriomas, eles costumam ser dolorosos, porque a endometriose é uma doença inflamatória, principalmente no período menstrual ou durante o ato sexual. Quando eles se rompem, pode haver um quadro de intensa dor abdominal e até, às vezes, febre baixa, simulando um quadro de doença inflamatória pélvica, que nós chamamos de DIP, ou às vezes simula até uma apendicite, quando ocorre o rompimento desses cistos. Existe o cisto dermoide, também chamado de teratoma cístico maduro, é um outro tipo de cisto com conteúdo mais espesso. O cisto dermoide, ele é também um tumor benigno que surge em mulheres, geralmente em mulheres jovens. Pode ser uma neoplasia de célula germinativa. Esse cisto pode conter pedaços de osso, de cabelo, de pele, de gordura e até de dentes, por ser de células germinativas. O cisto dermoide é o tipo de tumor mais comum nas mulheres entre 20 e 40 anos. Apesar de ser uma lesão benigna, né, em casos bem raros, ele pode se transformar em algum tipo de câncer de células germinativas. Tem que se ficar atento a isso. O cisto dermoide, ele pode causar dor e alguns deles crescem bastante, podendo facilmente ultrapassar 10 centímetros de diâmetro. O cisto adenoma também é um tumor benigno nos ovários e pode chegar até 20 centímetros de diâmetro. Há casos desse tipo de cisto que a mulher tem uma aparência de que está gestante, de tão grande que fica o abdômen. O cisto adenoma, ele pode surgir em ambos os ovários e não costuma desaparecer sozinho com o tempo. Esse é diferente, esse precisa ser operado, tem que fazer cirurgia. Agora a pergunta que todos querem saber: cisto de ovário pode ser câncer? O câncer de ovário costuma se apresentar como um tumor sólido no ovário, mas em alguns casos, é raro, mas ele pode ter uma aparência parecida também com a de um cisto. Daí a importância de se ter um médico assistente ginecologista acompanhando. Isso, geralmente, nas mulheres em idade fértil, o tumor de ovário ele é incomum e menos de 1% dos cistos de ovário representam, na verdade, um tumor maligno. Mas preste atenção, existe sim o tumor maligno de ovário. Nas mulheres após a menopausa, a maioria dos cistos também é benigno, porém, a ocorrência de tumores com aspecto semicístico é maior, o que demanda um pouco mais de atenção por parte
parte do ginecologista que assiste essa paciente. Na maioria dos casos, os cistos foliculares e de corpo lúteo, endometriomas ou cistos dermoides são facilmente distinguíveis pela própria ultrassonografia ou pela ressonância magnética, não havendo muito espaço para confusão em relação a esses tumores. O ginecologista experiente ele vai saber fazer essa distinção e saber indicar a melhor conduta para cada um desses casos. Porém, quando não é possível descartar um tumor através desses exames de imagens, o cisto deve ser imediatamente retirado cirurgicamente para posterior avaliação histopatológica, ou seja, um estudo do conteúdo. Alguns exames de sangue, como a dosagem do CA-125, ajudam a distinguir, só que não são tão específicos. Tumores malignos de cistos benignos, esse exame a gente faz mais ou menos para fazer essa distinção. Pois em 80% dos casos de câncer ovariano, este exame encontra-se com valores aumentados. A gente usa outros, não só esse, usa outros critérios de distinção. Portanto, a resposta para a pergunta acima é sim, um cisto de ovário pode ser um câncer, mas na imensa maioria dos casos não é. Tá? Então a gente tem que saber fazer, tem que estar com um ginecologista experiente para fazer a distinção. A maioria dos cistos de ovário não causa sintomas e acabam desaparecendo espontaneamente após algumas semanas, mas tem que ser assistidos, tem que ser acompanhados. Portanto, muitas mulheres têm cistos no ovário e nem sequer ficam sabendo, porque eles aparecem e desaparecem espontaneamente durante o ciclo. Em geral, os cistos ovarianos eles não causam infertilidade nem provocam alterações menstruais. Por exemplo, o endometrioma é uma das exceções, porque ele modifica muito, causa sintomas, causa dor e é bastante desconfortável. O cisto no ovário, ele costuma provocar sintomas quando pelo menos uma das seguintes situações que eu vou citar está presente. Fica ligada. Crescimento do cisto, nesses casos, a mulher pode sentir dor ou sensação de peso na região pélvica ou abdominal. Então, dor pélvica tem que ser investigado. Dor durante o ato sexual, distensão abdominal, náusea, vontade de urinar frequente, são casos que precisam ser investigados. Essa vontade de urinar quando a bexiga está comprimida pelo cisto. Dificuldade ou vontade súbita de evacuar, ou seja, vontade de fazer cocô toda hora. Isso pode ser compressão do reto pelo cisto. E também ganho de peso, caso o cisto esteja crescendo muito. Então aí ele pode estar modificando os hormônios e causando isso. Quando suspeitar da ruptura do cisto, é quando o cisto rompe. Geralmente, se houver ruptura de cisto, vai acontecer uma sensação súbita de dor intensa, geralmente de um lado só da pelve, parecendo com um apendicite. As rupturas, geralmente, elas decorrem durante um esforço físico ou, às vezes, até durante a relação sexual. Raramente, a ruptura do cisto pode provocar hemorragias graves, mas existem casos que sim, eu já tive que abordar cirurgicamente pacientes por causa do rompimento de corpo lúteo. Ela rompe o folículo, fica sangrando e muitas vezes o sangramento provoca uma hemorragia persistente e a gente tem que abordar para remover, para retirar e inclusive para identificar o ponto de sangramento e aí corrigir e cauterizar esse corpo lúteo. Quando é que eu devo desconfiar da torção do cisto? Existe esse risco. Quando o cisto cresce muito, ele pode girar em torno do seu próprio eixo, causando uma torção do cisto do ovário ou até da trompa uterina. A gente chama de torção de cisto ovariano. O quadro é parecido com o da ruptura do cisto, com dor intensa e súbita, porque aí o fluxo de sangue para e aí vem a dor por conta da parada, da atrofia ou até da lesão daquela estrutura, causando uma necrose e a necrose vem associada a muita dor. A dor geralmente é muito forte, intensa e pode também causar náusea, pode causar vômitos. Nas mulheres jovens em idade fértil, a maioria dos cistos não requer nenhum tratamento. Lembre-se disso, mulheres jovens ficam mais tranquilas, mas têm que ser assistidas, pois esses cistos, eles causam poucos sintomas ou nenhum. Agora, quando é torção ou ruptura, aí é diferente, tá? Ele precisa sim de uma abordagem rápida. Sentiu muita dor súbita, procurar imediatamente o seu ginecologista, para a gente fazer essa avaliação. Geralmente uma ultrassonografia é suficiente para fazer esse diagnóstico, não mais do que isso. Quando muito, uma ressonância magnética da pelve. Quando o cisto é grande, geralmente maior do que 5 centímetros e com crescimento contínuo, aí sim, eles tendem a causar sintomas muito intensos, principalmente se tiverem uma aparência
aparência suspeita aos exames de imagem, se tiver septações ou tiver papilas internas, aí a cirurgia para retirada do cisto ovariano é uma opção a ser levada em consideração importante. Cistos de ovário causados por endometriose também costumam requerer tratamento cirúrgico. Nem sempre, mas às vezes é necessário. É bom destacar que o tamanho do cisto não tem relação direta com a possibilidade do mesmo ser um câncer. Ficar atento a isso. Não é porque está grande que é câncer. Cistos grandes ou que crescem não são necessariamente malignos. Do mesmo modo que os cistos pequenos não são necessariamente benignos. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Nas mulheres na pós-menopausa, a aparência do cisto pela ultrassonografia e o valor do CA-125 ajudam a ajudar a definir a conduta, a melhor conduta a ser adotada naquele caso. Se o cisto tiver uma aparência benigna e o CA-125 for baixo, o médico irá apenas acompanhá-lo com exame de ultrassom a cada 3 ou 6 meses. No entanto, se o médico ficar com dúvida quanto à benignidade da lesão, a cirurgia pode ser a conduta mais recomendada. É melhor pecar por excesso do que por falta. Então, quando você remove a lesão, você fica tranquilo, faz estudo e aí chega a ser uma conclusão definitiva. Os cistos em mulheres mais velhas não costumam desaparecer espontaneamente, tá? Ficar atento a isso também. Isso não significa, porém, que eles precisam ser obrigatoriamente removidos por cirurgia. Primeiro faz-se um acompanhamento, observa-se a evolução e, se necessário, aí se indica a cirurgia. Se o cisto for pequeno, assintomático e naturalmente, visivelmente benigno, basta vir fazer o acompanhamento através de exames de imagem. Isso só é suficiente em termos de conduta. Pois, gente, esse é um assunto longo. Espero de coração ter tirado as dúvidas, ou pelo menos a maioria das dúvidas. Se restou alguma dúvida ainda, deixa no comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder e tirar essas dúvidas. Agora, quero aproveitar para te pedir carinhosamente para compartilhar esse vídeo, porque com certeza tem muita gente, amigas suas, que tem dúvidas sobre esse assunto e que gostaria de saber algo mais ou que está vivenciando esse problema e de repente será uma contribuição sua para sanar a dúvida de alguém, de alguma amiga sua ou de algum amigo seu que tenha uma parceira, alguém que esteja vivenciando isso. Dê o seu like e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê a honra, né, de continuar trazendo conteúdo, se inscreva, ativa o sininho aqui para receber notificações e agora eu vou me despedir, tá? Já tô indo. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Valeu!